que nós queremos fazer neste vídeo é explorar um pouco mais esta ideia de derivada de uma função exponencial. Então, o que nós sabemos é que a derivada de e elevado a x, é e elevado a x. O que é uma das coisas mais fantásticas deste número aqui, da constante Neper, do número e. Porquê? Porque quando nós derivamos, obtemos exatamente a mesma função. Quer dizer que a taxa de variação, a derivada desta função, em cada valor de x, corresponde exatamente ao valor dessa função nesse mesmo valor de x. Portanto, este aqui é um facto que nós vamos supor que já conhecemos neste vídeo. Então, agora, vamos tentar derivar uma função diferente. Vamos tentar derivar a função a elevado a x, em que a é também uma constante, portanto, nós estamos a derivar em ordem a x. Eu vou aqui colocar o sinal de derivada e não nos podemos esquecer que x é que é variável. O a aqui é uma constante qualquer positiva. Também pode ser o e, mas pode ser outra constante qualquer. E o que nós queremos perceber é qual é que é a derivada desta função. Então, vamos calcular esta derivada usando esta fórmula aqui, usando o que sabemos sobre a derivada da função exponencial, em que a base é o número de Neper. Então, o que é que nós sabemos? O que nós sabemos é que a é a mesma coisa que e elevado a ln ao logaritmo natural de a. Esta fórmula é um bocadinho estranha e se vocês nunca pensaram sobre ela, pensem um bocadinho sobre ela, porque vale a pena. Pensem assim, o que é o logaritmo natural de a? O que é o logaritmo natural de a? Bem, o logaritmo natural de a é o número que nós temos de elevar e para obtermos a. Então reparem, se nós elevarmos e a este número, ao número que nós temos de elevar e para obter a, o que é que vamos obter? Naturalmente vamos obter a. Ou seja, esta fórmula aqui faz todo o sentido. Não aceitem esta fórmula assim como algo que vocês decoram e não entendem. Tentem perceber porquê que isto é assim. Isto faz todo o sentido. No fundo, esta fórmula aqui resulta da definição elementar do que é o logaritmo natural de um certo número. Então, a é igual a e elevado a logaritmo natural de a. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos substituir este a aqui por esta expressão. E é isso que nós vamos fazer. Então, isto vai ser igual. Este a aqui, vamos substituí-lo então por e elevado a ln de a. Mas não nos podemos esquecer que este a estava elevado a x. Então, agora, tudo isto vai aparecer elevado a x. E agora ainda temos de fazer a derivada que estávamos a fazer. Muito bem, agora temos e elevado a ln de a, ao logaritmo natural de a, tudo elevado a x. Então, quando nós temos qualquer coisa elevado a qualquer coisa e depois isso tudo está elevado a outra coisa, então nós podemos multiplicar aqui os expoentes. É uma das regras básicas dos expoentes. Então, vamos ficar com e, a exponencial, depois elevado a ln de a, ao logaritmo natural de a, e agora o logaritmo natural de a vai ficar multiplicado por x. E agora vamos derivar tudo isto. E para calcular esta derivada, nós podemos utilizar a regra da derivada da função composta. Reparem que aqui temos e elevado a qualquer coisa que no fundo é uma certa função. É o logaritmo de a multiplicado por x. Então, isto vai ser, utilizando a regra da derivada da função composta, vai ser a derivada da exponencial como se aqui só tivesse o x. E vai ser o quê? A derivada exponencial, bom, está aqui a derivada exponencial, é ela própria. Então fica e elevado a x. Mas atenção, no lugar do x nós não tínhamos x, tínhamos logaritmo de a vezes x. Então vamos colocar aqui logaritmo natural de a vezes x. E agora não nos podemos esquecer de multiplicar pela derivada de toda esta função. Agora aqui reparem, o a era uma constante, então o logaritmo de a é uma constante. Aqui é uma constante vezes x. A derivada de uma constante vezes x é essa constante. Se vocês tivessem, por exemplo, 3 vezes x, qual é que é a derivada de 3x? É 3. Então aqui é a mesma coisa, o logaritmo de a é uma constante, porque o a é uma constante, quem é a variável é o x. Então, o logaritmo de a vezes x, a derivada disso é simplesmente o logaritmo natural de a. Então vamos colocar aqui o logaritmo natural
de A. Podemos colocar um parênteses só para não criar confusão, embora na verdade não seja realmente necessário pôr este parênteses. Podíamos deixar sem parênteses, isto também estava bem. Então, aqui agora vamos eventualmente reescrever isto de uma forma talvez um bocadinho mais simpática. Vamos começar por escrever aqui o logaritmo natural de A, que vamos deixar com parênteses, e agora colocamos esta parte. Mas reparem que esta parte, da mesma forma que nós passámos daqui para aqui, agora podemos passar desta expressão para esta, ou seja, o que temos aqui é exatamente o mesmo que ter E elevado a ln de A, o logaritmo natural de A, tudo elevado a x. Bom, e nós agora sabemos que isto aqui é a mesma coisa que A. Então, nós podemos reescrever tudo isto como sendo ln de A, o logaritmo natural de A, vezes A elevado a x. Então tudo isto faz, de certa forma, sentido. Quando nós derivamos A elevado a x para outro A qualquer, nós obtemos ln de A, o logaritmo natural de A, multiplicado por A elevado a x. Por exemplo, vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Se nós quisermos derivar 8 vezes 3 elevado a x, se nós quisermos derivar esta expressão, bem, em primeiro lugar nós pensamos que isto é uma constante vezes esta função. Então, quando nós derivamos esta expressão, até podem utilizar aqui a regra da derivada do produto, mas em geral é assim, se nós tivermos uma constante vezes uma certa função, a derivada vai ser essa constante vezes a derivada desta parte. E qual é que é a derivada desta parte? Aqui podemos utilizar agora esta fórmula. A derivada desta parte, neste caso o A vale 3, então ficamos com logaritmo de 3, ln de 3, o logaritmo natural de 3, até podemos deixar aqui um parênteses, multiplicado por 3 elevado a x. Bom, e este 8 também se pode colocar ali dentro daquele parênteses, podem escrever como quiserem, também podemos escrever 8 vezes ln de 3 vezes 3 elevado a x.